Olá, tudo bem? Eu sou a Lisa Branquinho. Eu tô gravando esse vídeo para dar para vocês, professores, algumas dicas de como fazer a transmissão, de conseguir realmente manter a melhor qualidade possível nessa aula online. Eu vou dar algumas dicas bem simples para vocês, mas que podem ajudar muito para manter essa qualidade. Então, a primeira coisa, o modo como eu tô gravando aqui, agora eu tô gravando esse vídeo à noite, depois eu vou gravar um trechinho de manhã também, pra gente falar sobre a iluminação do dia, enfim. Eu tô aqui num ambiente que tem uma luz branca, e não é uma iluminação muito adequada, então dá pra ver que tem um pouco de reflexo no meu óculos, né? A imagem tá um pouco serrilhadinha, porque essa luz não tem tanta qualidade. Mas enfim, se for o local que você tem à disposição, tudo bem. Depois eu vou mostrar a diferença entre esse local e um outro que tem uma iluminação melhor. Eu tô gravando em frente ao notebook, que tem o webcam. Então, o ideal, se vocês tiverem um notebook, é melhor do que fazer a transmissão pelo celular. Mas se não tiver, não tem problema, depois eu vou dar as orientações também pelo celular. Sendo pelo notebook, as recomendações, que ele esteja na altura do seu olhar. Então veja que aqui eu procurei manter a webcam mesmo, ela está aqui, né, no topo da tela. Deixa eu apontar aqui. Ela está aqui no topo da tela e o meu olhar está bem na altura da webcam. Então isso é importante porque existe uma linguagem de cinema de que quando a pessoa olha muito de cima ou muito de baixo, é uma mensagem que eu estou transmitindo com isso, né? Então, se eu aumentasse, por exemplo, aqui a minha cadeira, eu fico um pouco mais alta, né? Então, se eu chegar muito perto, assim, então, olha só como eu fico mais alta. E essa comunicação, eu estou superior à câmera, causa um incômodo para quem está assistindo. A pessoa não vai entender muito bem porque está incomodada, mas incomoda, porque parece que eu estou exercendo um autoritarismo, né? Então, em filme, isso é usado, essa linguagem é usada para mostrar um predador, né? Então, não é essa a mensagem que a gente quer passar. E, do mesmo modo, se eu tivesse muito de baixo, assim, né? Aqui eu não vou conseguir fazer tanto, mas se eu levantasse assim o notebook, né? Tivesse muito no alto, também aí já é o contrário, né? Eu tô menor do que a pessoa que está assistindo, então passa uma imagem de inferioridade. Talvez ela nem dê tanto crédito ao que eu tô falando, fique mais desconfiada e não entenda por quê. Então, por isso que o ideal para uma comunicação eficaz é que eu esteja, realmente o meu olhar esteja no nível da câmera, né? Tanto no computador quanto no celular. Em relação ao fundo, aqui eu procurei ter um fundo neutro, não tem nada atrás de mim, né? Se eu virasse um pouquinho para cá, eu tenho um pouquinho do meu guarda-roupa aparecendo. Então, não é legal ter objetos do quarto, alguma coisa, tipo se eu virar um pouco mais para cá eu tenho roupa pendurada, então seria melhor não ter isso no enquadramento também, né? É lógico que todo mundo tem objetos na sua casa, tem roupas, pode ter, né? Mas não é legal que a pessoa que está assistindo fique observando que tipo de roupa que você usa, como é que é o seu quarto, né? Então, são algumas observações. Se eu virar do lado de cá, eu já tenho uma estante de livros. Aí isso é legal, né? Então, se você tiver um ambiente que dá para compor com uma estante de livros, se bem que aqui eu não dei uma organizada nela antes, tem alguma. Mas se eu colocar assim, pronto, tá mais ou menos organizado. Então, é legal compor um enquadramento se eu tiver atrás alguns livros. Talvez num primeiro momento as pessoas tentem olhar e tentar enxergar que tipo de livro que eu tenho ali, quais autores eu costumo ler, né? E se for uma mensagem que você quer transmitir com a sua pessoa, tudo bem isso. Pode ser uma prateleira também que tem outros objetos, mas sempre saber que nesse primeiro momento as pessoas vão olhar e vão saber que os objetos que você tem atrás de você querem transmitir alguma informação. Né? Então, se for algo que tenha a ver com o contexto, legal. Né? Sendo alguma coisa que pode prejudicar a comunicação, é sempre bom a gente estar atento a isso. Eu estou falando com vocês pelo microfone do computador. Aqui eu estou num ambiente tranquilo, né? Mas eu mexi aqui, por exemplo, no fone e fez um barulhinho. Se tivesse cachorro latindo, se tivesse gente, barulho na rua, isso poderia interferir. Então é recomendado que use o fone de ouvido. Quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês verem como que o som fica melhor. Né? Então, se eu tiver um fone, né, eu coloco aqui. Alguns computadores funcionam com fone de ouvido mesmo de celular.
alguns precisam de um headphone, mas veja que a minha voz ficou um pouco mais próxima agora, né, porque eu estou usando o microfone aqui, né, é melhor se eu estiver usando o microfone colocar o fio atrás também, para não ficar fio pendurado na frente do pescoço, enfim, dando para colocar aqui também, acho que fica legal também, né, aí tendo aqueles headphones, melhora a qualidade. Né? Agora, se tiver certeza que está num ambiente tranquilo, sem muito som, não vai ter interferência, tudo bem ficar sem o microfone também. Mas sempre tomar cuidado para deixar o telefone no silencioso, né? Não ter nenhum telefone fixo para tocar ao lado, enfim. Ter a certeza que não vai ter nenhum outro barulho que interfira, né? Para não ter interrupções. Então, essas são algumas dicas. Agora eu vou mostrar para vocês um outro ambiente. O notebook ainda ficou muito baixo. Então, o que eu fiz? Eu peguei um livro para colocar embaixo do notebook. Aí, coloquei ele aqui. E aí, o computador já fica mais na altura do olhar e fica melhor. Como eu tinha conversado antes com vocês. Aqui já não é um cenário tão neutro como o anterior. Né? Eu já tenho alguns objetos, mas como eu falei, né, qualquer objeto que a gente tenha no cenário, ele está comunicando alguma mensagem. Então, se de repente você perceber que algum objeto que está no seu cenário transmite uma mensagem, mas pode incomodar alguém, talvez seja melhor tirar esse objeto e deixar coisas mais neutras que não atrapalhem a sua comunicação. Nos dois cenários anteriores, a gravação foi feita à noite. Agora eu fiz essa gravação durante o dia para demonstrar um pouco também a iluminação do dia. Né? Então aqui, nesse local onde eu estou com muita iluminação de um lado do rosto e o outro lado do rosto está escuro. Então é bom evitar que isso aconteça. Né? Nesse caso aqui, é porque eu tenho uma janela aqui na minha lateral. Né? Então se eu virar para cá, sempre tomando cuidado para não aparecer as roupas, né? Virando para cá, aí eu já tenho a iluminação de frente para o meu rosto, fica bem melhor. Né? Então eu posso gravar nessa posição, veja como que a iluminação ficou bem melhor, né? Estando de frente para o meu rosto. E uma outra coisa que dá para fazer também, eu estando aqui de lado, né? Aqui eu tenho uma janela com duas folhas, então eu posso tentar também ajustar a iluminação da janela. Se eu fechar aqui totalmente a janela, eu fiquei só com a iluminação artificial, a qualidade da imagem diminui um pouquinho. Né? Então o que eu posso fazer eu fechei a janela do lado de cá e aí eu abro um pedacinho ali na frente. Né? E aí ficou melhor já, então eu estou no mesmo local, né? Só que aí eu fechei a janela, a luz que estava vindo direto aqui no meu rosto e deixei a luz saindo só pelo lado de lá da janela, de forma que ela vem de frente e aí ela fique mais uniforme no meu rosto, né? E ficam os dois lados do rosto iluminados. Então é interessante tomar esse cuidado também. E uma outra coisa é não gravar com a janela de fundo. Né? Então, se eu tivesse aqui a janela de fundo, eu teria uma iluminação mais forte atrás de mim. Né? Isso não é legal porque fica essa claridade aqui no fundo, né? Essa claridade aqui incomoda a vista de quem está assistindo o curso. Então, o ideal é não ter uma luz mais forte atrás de mim. Né? O ideal é que realmente essa luz esteja de frente. Agora eu vou dar umas dicas caso a sua transmissão seja feita com o celular. Se você não tiver um notebook com webcam ou um computador com webcam e precisar fazer com o celular, algumas dicas. Primeiro, que não deixe o celular nessa posição em pé. O ideal é que ele esteja na posição deitada. Por que eu vou deixar assim? Porque no computador as pessoas estão vendo deitado, né? Quando eu deixo em pé, ele vai ficar cortado, vai ficar preto de um lado e preto do outro. O ideal é que o celular não fique na sua mão, até porque enquanto você está falando, vai ficar balançando o celular. Só que se você colocar na mesa e colocar assim, né? Aqui eu coloquei na mesa e a maioria das mesas vão ser mais baixas do que o nosso olhar. Então vale a mesma dica que eu dei para o anterior. Não é legal você deixar o celular na mesa e ficar olhando assim de cima, porque fica aquela imagem pesada de autoritarismo, de um predador. E o ideal é que fique na altura do olhar. Então aqui, nesse caso, eu coloquei uma pilha de livros,
para eu poder conseguir colocar o celular aqui. Só que aí eu coloquei aqui, também eu não posso ficar cortando o meu pescoço, né? Então o ideal do enquadramento é sempre que o topo da minha cabeça esteja aqui no topo da tela, né? E eu mantenha o enquadramento assim, né? Então aqui eu consegui colocar a câmera na altura do meu olhar, né? E ele tá se mexendo aqui, então o ideal é testar um pouquinho antes, percebeu que o enquadramento ficou legal, aí põe alguma coisa para apoiar atrás para ficar certinho. Pronto, ó, deixei, né, o topo da tela, tá aqui no topo da minha cabeça. Se sobrar muito espaço assim, fica estranho, tá cortando meu pescoço. Então, o ideal do enquadramento é realmente assim, o topo da cabeça aqui no topo da tela, né? E eu olhando para a câmera, então é interessante você saber onde que tá a câmera, né? Que é uma bolinha preta aqui no topo da tela do celular. Então aqui tá a câmera, o ideal é olhar para a câmera, né? Não olhar aqui, eu tô olhando para minha imagem, olhando como que tá a minha imagem na tela, e aí eu não tô olhando para o olho das pessoas. Se eu olho para a câmera, eu tô olhando para o olho das pessoas, né? Como se eu estivesse conversando realmente, dando uma palestra, olhando nos olhos. A mesma questão do enquadramento, iluminação, o mesmo que eu tinha falado para o notebook serve aqui para o celular, com esse destaque de tela deitada e manter a câmera na altura do olhar. Mesma coisa também em relação ao fone de ouvido. Vou colocar aqui o fone para perceber como que muda, né? Então, com o fone de ouvido, realmente fica bem melhor o meu áudio, né? O som fica melhor. Então, se quiser até manter o fone de um lado só, para que o microfone fique aqui perto da boca, mas a comunicação, o som fica mais limpo, fica mais fácil das pessoas escutarem.